E aí, gente, bom dia a todos. Tô por esse vídeo, né? Vamos desculpando aí o probleminha que aconteceu aqui, né? Um imprevisto. Porém, o que de fato a gente precisa ter é arcar com nossos compromissos. Eu estou aqui arcando com o meu compromisso com vocês em relação às aulas e os conteúdos, né? Do curso de atendente de farmácia pelo INPRA, né? Então a gente vai falar um pouco hoje, né? Dando continuidade sobre os assuntos anteriores de primeiros socorros, sobre os animais peçonhentos, né? Sábado passado, gente, para quem pôde e acompanhou a aula também, né? A gente falou sobre os tipos de animais peçonhentos, né? Os animais venenosos. Existe uma certa diferença do animal venenoso para o animal peçonhento e a gente tem que levar em considerações esses termos, né? O peçonhento e o venenoso. Na literatura anatômica, principalmente, vocês têm que levar em considerações sobre os animais peçonhentos, todos os animais que, de fato, tenha uma peçonha. Professor, o que é essa tal peçonha? A peçonha nada mais é, gente, do que os dentes, né, digamos assim, da serpente, né? O aguilhão, que no caso é o esporãozinho lá do escorpião. A gente tem também as duas presinhas também da aranha. Então, tudo isso são animais peçonhentos, ou seja, animais que contêm algum tipo de substância tóxica, né? Dentro do seu organismo, para ser mais preciso, nas suas glândulas, né? Onde são criadas e produzidas essas substância tóxica, né? Então, a partir do momento que um desses animais, ou a cobra, ou o escorpião, ou um tipo de aranha, chega a tocar, né, digamos assim, um desses seus ferrões, uma das suas presas, aguilhões, em sua vítima, em sua presa, né, geralmente pode acometer um acidente enorme, né? Isso caso a gente não venha a ter esse contato direto com o soro, digamos assim, né, com tratamento, dependendo do tipo, do prazo e da quantidade de toxina introduzida no organismo dessas presas, dessas vítimas, inclusive pode vir até a óbito, né, gente? Então, o animal peçonhento é aquele no qual, onde a cobra, o escorpião, a aranha e diversos outros animais têm como, né, digamos assim, uma arma, né, mais preciso, que possa introduzir algum tipo de substância tóxica à sua vítima, né? Sua presa. Já o venenoso é aquele que é de origem animal, né? De origem vegetal, ou de origem mineral, que tem como substância tóxica dentro do seu organismo. Pode ser na sua constituição, na sua pele, ou pode ser até mesmo dentro de algum órgão do seu corpo, certo? Então ele, assim como o baiacu, né, gente, que é um peixe, se não me engano, japonês, é da China. Esse peixe tem uma substância tóxica muito agressiva dentro da sua constituição, dentro do seu organismo. Então, a partir do momento que uma pessoa, uma presa, né, venha a comer esse peixe, né, saber que, professor, mas tem paciente, tem pessoas que comem esse peixe, certo? Tem pessoas que comem esse peixe, porém ele não toca naquele órgão, né, digamos assim, onde tem a sua substância tóxica, né? Assim como tem algumas plantas também que são super tóxicas, né, de origem vegetal e por aí vai, gente. Então existem esses reinos, né, esses animais peçonhentos, esses animais venenosos. E inclusive a gente tinha falado das cobras. Eu vou passar aqui os slides, né, conhecendo os tipos de cobra, aquela que é venenosa e aquela que não é venenosa. Inclusive vocês viram esses exemplos. Aqui eu coloquei as três mais venenosas no Brasil. Em primeiro lugar está a cascavel, com mais de 30% de acidentes por animais peçonhentos, né? Quase sempre fatal, né? Ah, professor, mas tem pessoas que sobreviveram, tem vítimas que sobreviveram a um ataque de cascavel. Tudo bem, gente, a gente tem que levar em consideração que ela é um dos animais, digamos assim, mais peçonhentos do mundo, né? Por que não dizer mais venenosos do mundo, além da sua substância, né, que é produzida em suas glândulas aqui na região da sua cabecinha, produzem esse tipo de substância tóxica, então ela se torna um dos animais mais venenosos e peçonhentos do mundo, né? Então, aqui no Brasil, ela provoca 30%, no caso, né, de acidentes, digamos assim, por animais peçonhentos, né? Em segundo lugar vem a surucucu pico de jaca, né, provocando 22% dos acidentes relacionados a animais peçonhentos.
E, por último, a coral verdadeira. Como vocês estão cientes também, né? A gente tinha dado exemplo também da coral, né? Ela provoca 1% dos casos de envenenamento por animais peçonhentos. A professora, ela é perigosa demais, gente. É uma das cobras mais perigosas, uma das cobras mais peçonhentas do mundo. É a coral verdadeira, onde o seu veneno também ele é quase sempre, dependendo da sua presa, da sua vítima, né? Depende da quantidade de toxina que foi introduzido na corrente sanguínea de suas presas, suas vítimas, ela quase sempre também é fatal, tá bem? E a gente sabe que entre a direita e a esquerda, que a cobra, digamos assim, peçonhenta, a cobra verdadeira, né, a coral que de fato tem veneno, é a do lado direito. Por quê, professor? As características são bem simples, né, da coral verdadeira. Como já foi dito, né, pesquisas já foram realizadas, dizem que, e afirmam, na verdade, que o veneno de uma cobra verdadeira, coral verdadeira, ela, a partir do momento que ela introduz suas presinhas na vítima, na sua presa, a presa tem até 3 segundos para retirar a cobra, para ela não inocular seu veneno. Como assim, professor? Ela picou aqui o paciente, a vítima, né, sua presa. Então ela tem até 3 segundos para inocular o veneno, porque as dentições, digamos assim, né, as presas da coral verdadeira já não são tão rápidas como a cascavel, como a surucucu pico de jaca, jararaca, enfim. Ela tem um certo tempinho, digamos assim, de até 3 segundos para inocular a substância tóxica na corrente sanguínea das suas vítimas, das suas presas, tá bem, gente? Então ela tem a coloração mais viva, né, digamos assim, mais incandescente, né? Os anéis, todos eles são menores do que a cobra não peçonhenta, né? Então os anéis da cobra direita é menor do que a cobra esquerda, os anéis. O abdômen, vou chamar barriga, mas o abdômen da cobra verdadeira, coral verdadeira, é totalmente conforme a sua constituição dos seus anéis. Como assim, professor? Na cobra falsa, né, que não tem veneno, o abdômenzinho dela por baixo, ou seja, a barriguinha dela é toda branquinha. Já da coral verdadeira, não. Ela segue a lista, né, superior, as laterais e a da barrigazinha dela. Então, o aro ou o círculo é conforme a sua coloração, tá bem? E, obviamente, as colorações da cabeça, digamos assim, da cobra verdadeira, coral verdadeira, são mais... começam, né, digamos assim, bem fininha e vão se expandindo, né, em relação ao restante do corpo. Já da cobra falsa, não, né, digamos, a coral que não tem veneno, é branca, preta, e começa vermelha, preta, branca, vermelha, preta, branca. E já a coral verdadeira começa preta, branca, preta, vermelha. A lista vermelha já está na cabeça da cobra verdadeira, coral verdadeira, né? Além do mais, seus olhos também, né, em forma de elipse. Mas é importante a gente frisar, gente, os cuidados necessários, né? A gente não vai procurar saber se ela é ou não verdadeira, se ela é ou não peçonhenta. Então, o correto mesmo é se cuidar e deixar ela passar o seu caminhozinho correto, tá bem? Como eu falar para vocês, a diferença dos olhos, né, das cobras, as não venenosas, elas têm forma, a sua pupila arredondada, como vocês observam aqui do lado direito, no painelzinho verde, e a vermelha em forma de elipse, né, como se fosse um olhinho de gato. Então isso é que vocês já viram, né, gente? Os orifícios especiais, né, da cobra não peçonhenta do lado verde, do lado direito de vocês, a narina, né, digamos, esses orifícios sensoriais dela já são entre os olhos e a narina, mais superior, e da cobra peçonhenta é mais inferior, mais abaixo, né? Dando continuidade, a forma da cabeça também, muitos também identificam a cobra peçonhenta, a venenosa, que tem veneno com a cabeça mais triangular, né, como vocês observam aí do lado esquerdo, e a não venenosa, a não peçonhenta, já tem a cabeça mais arredondada, certo, gente? Mais simples. E a gente precisa entender e saber que a cobra peçonhenta, ela tem essa cabeça meio que em formato triangular, justamente por causa das suas glândulas que ficam aqui na região posterior da sua cabeça. Essas glândulas é as que produzem a peçonha, perdão, a substância tóxica, né, o veneno no caso, certo? Diferente da não venenosa, não possui essa glândula, certo? As escamas também já foi dito a vocês, né, como é que funciona.
As venenosas são em forma de listras, como vocês observem na parte vermelha, e as não venenosas, ou as não peçonhentas, em formas entrelaçadas, digamos assim, né? Um assim, outro não, um assim, outro não. As cobras peçonhentas e as não peçonhentas dentro da água. A peçonhenta, gente, a gente tem que levar em consideração que ela, digamos assim, flutua, né? Ou caminha, digamos assim, dentro, melhor, na superfície da água, né? Diferente das cobras não peçonhentas, como a jiboia, como a piton, né? Que são cobras, digamos assim, bem maiores do que... Melhor, são cobras não venenosas, não peçonhentas, porém, elas ficam apenas submersas, ou seja, digamos, do seu pescocinho para a cabeça dela fica do lado de fora, expostas, né? Apesar de a gente dizer que cobra não tem pescoço, mas vamos meio que simular isso daí. Então, aí do lado esquerdo tem a cobra peçonhenta, né? Totalmente submersa, melhor, por cima da água, né? E do lado direito, verde, né? O sinalzinho verde é a cobra que não é peçonhenta. As dentições também já foi dita para vocês, como vocês observam aqui as dentições de uma cobra na parte superior, né? Essa cobrinha superior não é venenosa e a inferior é venenosa, apontando que a cobra venenosa, né? A cobra que tem a peçonha, que tem veneno de fato, ela a partir do momento que ela morde a sua presa, morde aquela vítima, ela deixa duas carreirinhas ou duas fileiras de dentes, obviamente, da sua dentição, mas em cada fileira de dentes, obviamente, ela deixa duas maiores, né? No caso, são as suas presas, são as suas peçonhas, onde ela vai inocular o veneno. Tá bem, gente? Para deixar claro para vocês essa parte aí também, que é bem interessante a gente saber a dentição das peçonhentas e das não peçonhentas das cobras. Mas e aí, professor, o que a gente faz quando for picado por uma cobra peçonhenta? O mesmo que não seja peçonhenta, como é que a gente precisa se cuidar ou trabalhar em cima dos cuidados de primeiros socorros a um paciente, a uma vítima de picada de cobra? Mesmo que não seja peçonhenta, é importante ir ao médico também. Mas que for peçonhenta, se for peçonhenta, como o caso daquele rapaz que foi picado por uma naja, né, em Brasília, infelizmente, eu até disse para vocês isso, infelizmente ele passou por um, digamos assim, pela vida e a morte, né? Quase veio a óbito, infelizmente por negligência dele mesmo. E a gente sabe que por não ser uma cobra nacional, uma cobra brasileira, e ser uma cobra da Ásia e da África, né? A naja quase sempre, né, é fatal. Então ela chega a ser uma das serpentes mais peçonhentas do mundo, entre as 10 mais peçonhentas do mundo, né? E aí o soro antiofídico dela não tinha aqui, não tinha na região de Brasília, né? No estado de Brasília, Distrito Federal ali. Estado não, tô mentindo. Não tinha no Distrito Federal, lá em Brasília. E aí foi que foi feito. Foi pegar lá em São Paulo, no Instituto Butantan e tal, para poder fazer a utilização desse soro antiofídico a esse paciente, né? Então a gente tem que levar em consideração os cuidados, as cobras que, caso você vê, sei lá, são cobras de fato, gente, que as nacionais ainda vão, porque são realizados estudos, são realizadas pesquisas e são feitos soro, inclusive, da própria substância tóxica das suas peçonhas, né? Digamos assim, do seu veneno em si, né? Então é importante a gente saber essa parte também. Então, o que fazer quando picado por uma cobra peçonhenta? Se esse infortúnio acontecer, é muito importante seguir as regras para que os danos à saúde sejam os mais baixos possíveis, né? Então, os sintomas da mordida de uma cobra venenosa peçonhenta, além das suas fileiras de arranhões, né, como foi dito ainda pouco atrás para vocês no slide anterior, há dois pontos laterais, nas laterais marcadas pelas suas presas, suas peçonhas, né, onde são inoculados a substância tóxica, o veneno. A mordida ela é muito dolorosa, chega a ser muito dolorosa, obviamente, provoca inchaço e a pele fica sempre pálida, né? Dá uma palidez na sua pele em relação à picada da cobra. Há dificuldade em respirar, vômitos,
aumento da pressão arterial e fraqueza muscular, além de possível febre. Então, tudo isso, gente, a gente tem que levar em consideração a quantidade de substância, né, tóxica, digamos assim, que foi inoculado na corrente sanguínea de suas presas, de suas vítimas, né? Então pode acontecer todos esses sintomas da mordida da cobra peçonhenta à sua presa, né? Então os primeiros socorros, em primeiro lugar, chama imediatamente o SAMU 192, o resgate 193 ou a ambulância, né? Antes da chegada da equipe de socorro, ou, se for o caso, de ir diretamente ao hospital, faça o seguinte: inspecione a pele. Se parte do veneno for deixado de fora, remova-o cuidadosamente para que ele não afete a pele machucada. Como assim? Quando a gente fala em inspecione a pele, verifique como é que está a sua pele ali na região onde foi afetada, né? Se for uma picada, apenas uma picada, né? Obviamente vai ficar a marca dos arranhões de suas presas, né? Os dois buraquinhos, obviamente. É importante a gente saber e salientar essa parte que, obviamente, a partir do momento que a cobra pica, ela vai ter que retirar, ou então a vítima, a presa, precisa retirar a cobra ali da picada, né? Obviamente. E obviamente vai ficar a marca. E se ficar a marca, né, gente, os arranhões, o ferimentozinho das presas da cobra, é importante limpar aquela região com água corrente e não com pano, né? Não com algodão, não com gás, porque você pode empurrar, digamos assim, ou colocar mais veneno que está ali na sua constituição do ferimento, né, próximo ao ferimento, para dentro da sua corrente sanguínea. Ou seja, se já tem veneno, já tem uma substância tóxica, você está limpando, passando um pano, até mesmo a mão, lembre-se, você vai acabar colocando, digamos assim, mais veneno na sua corrente sanguínea. Tá bem, gente? O professor pode chupar a marca do veneno ali, onde uma vez o Raí, né? Raí, um abraço aí, falou, o professor pode chupar ali o veneno e retirar? Não, a gente sabe que não, porque o paciente ou socorrista, caso ele venha fazer isso, ele pode estar se intoxicando, digamos assim, com a substância tóxica, né, com o veneno. Por quê? Nossa boca, né, gente, ela é cheia de células sensoriais. Então, a nossa mucosa, que é o interno da nossa boca, ela pode sim absorver aquela substância e, obviamente, correr diretamente pela corrente sanguínea ou do socorrista que sugou o veneno, né, digamos assim, mesmo que ele jogue fora, a gente tem que levar em consideração que vai sobrar resíduos na saliva, principalmente na mucosa. E aí quase sempre é fatal também, né? Sem contar, gente, que a nossa... como é que eu posso falar para vocês? A nossa parte aqui abaixo da língua, né? A via sublingual, é a segunda via mais rápida, digamos assim, de absorção sei lá, de um tipo de substância. É tão tal que podem fazer o uso de algumas medicações na região sublingual. Colocou o comprimido, a, 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 nossa, a nossa via sublingual, ela acaba puxando e o mais rápido possível, digerindo o mais rápido possível aquela substância, aquele comprimido. Então, da mesma forma o veneno. Se por acaso você puxar e o veneno vier para a região inferior da sua língua, né, na parte sublingual, infelizmente a corrente sanguínea vai passar, melhor, esse veneno vai passar para a corrente sanguínea o mais rápido possível. Quase sempre é fetal. Então esqueça puxar o veneno pela boca, tá bom? Lave o local da picada apenas com água e sabão, tá, gente? Isso com água corrente. Beba bastante líquido, chá, água, caldo, para eliminar a quantidade máxima da toxina no corpo. Se possível, não se mexa e evite ficar nervoso para que o veneno não se espalhe no corpo. Ou seja, quanto mais o coração vem a bater, né, quanto mais forte o batimento cardíaco, mais rápido o veneno se espalhará. Ou seja, a gente tem que levar em consideração que todo o sangue do nosso corpo precisa passar pelo coração. Então, se eu for picado lá no meu tornozelo direito, obviamente o sangue que tem no meu tornozelo direito precisa passar para o coração. Então, vem lá do meu tornozelo direito, sobe meu corpo todo, chega no meu coração, vai ter que bombear sangue, né? Então esse veneno vai se espalhar o quanto mais rápido possível. Então a importância de mantermos a calma, a paciência, né? Controlar o nervosismo, que também isso é fundamental, apesar da situação, né? Infelizmente, mas é importante a gente salientar essa parte, tá bom, gente? O nervosismo, a ansiedade, a preocupação, o desespero acaba com que você venha
vir a óbito mais rápido, se é que você me entende, né? Caso você não seja atendido com mais rapidez, né? Então acaba adiantando problemas mais severos à sua saúde. Garanta a imobilidade do membro afetado, né? Tomar antihistamínicos, sedativos e remédio para o coração também não é contraindicado, certo? Então, muito cuidado para o uso de algum tipo de medicamento, principalmente medicamentos psicotrópicos, medicamentos antihistamínicos, sedativos também, né? É importante a gente não fazer o uso desses medicamentos. Esse link aqui do YouTube vai falar dos 10 principais animais mais peçonhentos e venenosos. No final manda a vocês também, para vocês acompanharem. Aqui, gente, está mais ou menos algumas fotos, algumas imagens de alguns animais, algumas cobras, né? Super peçonhentas que vieram picar alguns pacientes, né? Vocês observam, são fotos totalmente pesadas e verídicas, obviamente, né, gente? Então, quando o paciente nem quase sempre vem a óbito, pode acontecer necrose da região onde foi afetada, né, onde a concentração de substância tóxica de veneno está mais concentrada naquele membro. Então é importante a gente entender essa parte. Quando não vem a óbito, pode necrosar aquela região onde foi picada ou afetada, né? Sobre as cobras, eu acredito que vocês entenderam, né? Sobre os primeiros socorros também é importante a gente frisar que os primeiros socorros também é importante em termos dos cuidados médicos, em termos de tentar ajudar a vítima e, obviamente, como é que eu posso falar para você, os cuidados que você deve ter em não fazer usos, digamos assim, devidos de alguns, assim como leite, como o pessoal fala, toma leite que o veneno corta. Isso é mentira, né? Cachaça, álcool, algo do tipo, gente, não corta, tá? Para deixar claro isso para vocês. Vamos falar agora um pouco sobre os escorpiões, né? O escorpião é um artrópode na mesma família das aranhas, né? Ou seja, é primo da aranha. É conhecido por sua cauda, que termina um ferrão provido de veneno, né? Como falei ainda há pouco para vocês, o escorpião também ele chega a ser um tipo de animal peçonhento, mas obviamente na sua cauda tem esse ferrão que ele é provido de veneno, ou seja, é como se fosse uma bolsinha cheia de veneno, né? Mas ele não deixa de ser um animal peçonhento, certo? Identifique se o escorpião ele é venenoso ou não das 1.400 espécies que existem no mundo. Apenas algumas produzem um certo veneno perigoso para os seres humanos ou suas presas, né? Claro que, em qualquer caso, a picada é muito dolorosa, certo? Sendo venenoso ou não, a picada é muito dolorosa e provoca ardência. Mas isso nem sempre é fatal, tá bem? O que fazer se formos picados por um escorpião, né? Talvez a prevenção ou as medidas não tenham sido eficazes o suficiente. Ou talvez você não tenha tido tempo para vedar a sua casa, verificar a sua casa. Você talvez estivesse distraído quando recebeu a picada. É provável que você sinta imediatamente dor e um ligeiro inchaço na área. Observe aí. Gente, o escorpião que a gente costuma chamar de escorpião amarelo ou escorpião marrom, ele obviamente ele é pequeno, né? Chega entre 5 a 10 centímetros, 8, estou mentindo, entre 5 a 8, 10 centímetros mais ou menos, 5 a 10 centímetros, né? Mais ou menos de tamanho. Estendido, obviamente, das suas pinças, né? Das suas garras até o estiramento total da sua cauda, onde existe o aguilhão. Ele chega a ser mais perigoso, né? Do que os escorpiões pretos, né? Porque são maiores. Escorpião preto dá uma impressão de mais amedrontamento, mais de medo, né? Mas os menorzinhos, esses escorpião que vocês observam aí na imagem, né? O amarelo, o escorpião marrom, ele chega a ser mais perigoso e venenoso, né? Do que o escorpião preto, que é maior, né? Então ele vai, obviamente, quando picada a pele vai ficar com essa coloração do lado direito vermelha, com a pontinha onde foi picado, onde foi utilizado, digamos assim, onde foi picado com aguilhão, né? Onde foi inoculado a substância tóxica, o veneno, vai estar inchado e vai sentir dores muito fortes ali naquela região,
certo? Para vocês ficarem cientes disso. Os primeiros socorros a ser feito, ligue para o serviço de emergência o mais rápido possível e depois para o Centro de Controle de Intoxicação e Envenenamento. Eles vão te dizer como tratar a picada e como determinar se você foi ou não envenenado, né? Lave o local com água e sabão, é importante a gente sempre fazer isso. Lembre-se, gente, a lavagem com água e sabão serve para picadas, serve para queimaduras de primeiro grau 1 e grau 2, né? Aplicar gelo no local, porque o gelo, professor, lembre-se, o gelo apenas em picada de escorpião e aranha, porque ele anestesia, ele alivia a dor, ele serve como um certo analgésico, né? As terminações nervosas vão ser mais aliviadas, ou seja, a dor vai diminuir. Proteger a pele com um pano limpo, né? Importante isso também, justamente para não entrar nenhum tipo de micro-organismo, bactéria, vírus ou algo do tipo. Tomar analgésicos comuns, né, para alívio tanto da dor como permanecer em repouso também. Isso é importante, tá bom, gente? Alguns sintomas comuns pode acontecer como dor de leve a intensa, isso é muito comum também, entorpecimento e formigamento na área ao redor da picada, inchaço leve na área ao redor da picada e alguns sintomas mais graves, dependendo da vítima, da presa, né, geralmente encontrado em pessoas sensíveis como crianças e idosos, né, dificuldade para respirar, contrações musculares, movimentos incomuns na cabeça, no pescoço e nos olhos, como se tivesse uma crise convulsiva ou epilética, né? Suor excessivo, náuseas e vômitos, hipertensão, né? E taquicardia ou arritmia cardíaca, que no caso é o descontrole da frequência cardíaca do seu coração, tá bom? Então é basicamente isso sobre os escorpiões. É importante a gente saber que o escorpião também ele é sim, um animal totalmente perigoso, peçonhento, não só para crianças e idosos, né, que são os públicos, digamos assim, mais sensíveis a esse tipo de substância tóxica, mas também a qualquer pessoa, tá bom? Já as aranhas, onde o professor já tem mais medo, né, algo que de fato eu me pelo de medo é de aranha, tá? Quem quiser assustar o professor, que é algo que eu não espero, gente, é as aranhas, tá? Faça isso comigo. Então as aranhas têm veneno e podem causar acidente. Todas as aranhas têm veneno e podem causar acidente. Porém, nem todas são responsáveis por acidentes humanos graves, por causa da baixa toxicidade do veneno para seres humanos, da pequena quantidade de veneno injetado. Como assim, professor? Todas as aranhas têm venenos. A gente tem que levar em considerações as caranguejeiras, as aranhas que têm pelo, né? Querendo ou não, tem muita gente que fala, a caranguejeira não tem veneno. Eu vou pegar ela aqui com a mão, se ela me picar, eu não vou morrer, não tem veneno, não é peçonhenta. Lembramos que a sua constituição, a voz quase não sai, na sua constituição, ou seja, na sua pele, existe o famoso pelinho, né? Então, quando aquele pelinho ela solta, né, ela utiliza as duas patas traseiras e coça no seu abdômen, naquela partezinha da aranha, na polpinha da aranha, né? E ela acaba expelindo, jogando, digamos assim, esse pelo, onde e quando afetada a sua pele, você vai ficar totalmente intoxicado, empolado. Vamos levar no popular, empolado. Vai ficar coçando, vai ficar irritado, vai ficar vermelho. Então, querendo ou não, ele é uma certa arma da aranha em relação ao veneno, mesmo que ela não se pique, mas venha picar você. Mas ela pode sim utilizar a arma dela, digamos assim, dos seus pelinhos, a sua presa, tá? Então isso também é envenenamento, tá, gente? Ela está utilizando a sua constituição, a sua substância da sua pele, o pelinho, para poder, digamos assim, estontear a vítima, né? Afastar a vítima, não, a presa dela ali, ou o agressor, né? Então pode levar em consideração também que as caranguejeiras são, sim, venenosas. Só que a gente tem no Brasil as aranhas mais comuns no Brasil, ou seja, as mais venenosas, quase sempre as mais letais, né? No Brasil, apenas 3 gêneros, com mais de cerca de 20 espécies, tá? Podem causar envenenamentos graves, em humanos. Os acidentes causados por Lycosa, aranha de grama, né? Ou seja, as caranguejeiras provocam em geral apenas sintomas leves, como a própria coceira que eu disse agora há pouco para vocês. Porém, a Latrodectus, a famosa viúva negra, como vocês observam aí nessa imagem, ela é um tipo de aranha totalmente
perigosa, né? Eu acho que a palavra mais acessível é essa, muito perigosa, ela é muito peçonhenta, mesmo, ela é muito minúscula e muito rápida também. Lembre-se, gente, vou ser picada por uma aranha, vou virar Homem-Aranha. Não existe isso não, isso é filme, tá? Para deixar claro isso para vocês. E então a Viúva Negra, gente, ela tem esse aspecto, de fato, de ter o nome de Viúva Negra, perdão, é porque ao acasalar, quase não sai, ao acasalar com seu parceiro, com o macho, né, que obviamente é menor do que ela também, ela vem e mata o macho, né? Então ela só acasalou ali e veio matar o macho, né, que a aranha do sexo masculino da raça Viúva Negra, no caso a Latrodectus. E ela tem essa expressão no abdômenzinho dela de coloração vermelha, o abdômen. A gente chama essa partezinha traseira dela de abdômen, tá, gente? É mais espesso, mais arredondadinho, maior do que, digamos assim, a parte anterior dela, que é a frente, né? Então tem essa expressão de coloração escura e pintinhas vermelhas no seu abdômen. Então muito cuidado. A próxima aranha é a Poneutria, no caso a aranha armadeira, né? Esse tipo de aranha é um tipo de aranha chamada também aranha voadora. Como vocês observam aí, muitos dizem que ela está louvando a Deus com suas 4 patinhas, seus dois pares de pata dianteira, né? Mas na verdade ela está se armando, na verdade, para saltar em cima de sua presa ou em cima de sua vítima. Então, a partir do momento que uma aranha venha levantar suas dois pares de patinhas dianteiras, geralmente é porque ela está querendo lhe dar, digamos, o bote, né? Se armar para poder lhe atacar. Isso serve tanto para suas presas, quanto também para seus agressores, né? Então, obviamente, ela vai fazer o uso das suas presas e envenenar, digamos assim, ou peçonhar aquela presa, tá bom? E por último, a Loxosceles, né, que é esse tipo de raça de aranha, né, a mais popular como aranha marrom. Muitos pensam e dizem, ela é franzina, magrinha, mas não é perigosa, né? Vá se enganando, né? Tire seu cavalinho da chuva, porque a Loxosceles, a aranha marrom, é um tipo de aranha totalmente ofensiva, agressiva, e ela vai para cima mesmo, né? Como vocês observam, a região do abdômen dela, né, a região posterior lá, ó, lá atrás, é um carocinho, parece um carocinho, uma semente de melancia. Tudo bem, mas a região anterior, onde estão suas presas, né, sua cabecinha e os dois pares de patas dianteiras, ou seja, as 4 primeiras patas são patas totalmente fortes, né, onde possa de fato caminhar muito rápido, correr muito rápido, para poder inocular o veneno em suas presas ou em suas vítimas. Então, muito cuidado com esse tipo de aranha, aranha marrom. Geralmente ela está em folhas secas, né, em lixos, digamos assim. Lixo que eu me refiro, gente, é pedaço de madeira, folhas secas, por trás de tijolos, telhas, enfim. É basicamente isso onde são localizadas as aranhas marrom, certo? Professor, quais os primeiros socorros a ser feito para as aranhas, seja ela a armadeira, seja a aranha marrom, seja a viúva negra, enfim. Os acidentes com aranha aumentaram 36% nos últimos 6 anos, segundo o Ministério da Saúde. Observe, o ideal é procurar o serviço de saúde para descartar a possibilidade de agravar o quadro de saúde, como o caso demonstrado ao lado, que eu vou já mostrar para vocês. As orientações são as mesmas para picadas de aranha e escorpião: lavar bem com água e sabão, aplicar gelo no local justamente para tentar anestesiar ou aliviar aquela dor, né? Desculpa o uso da palavra, aquela dor infernal. Deve doer pra caramba uma picada dessas aranhas de escorpião. Proteger a pele com um pano limpo, tomar analgésicos comuns para alívio da dor e permanecer em repouso. Esses estudos, gente, que essa tabelinha na verdade é uma tabelinha bem legal, né, realizada aqui em Teresina mesmo. Foi um estudo, caracterizações dos casos de acidentes com animais peçonhentos atendidos em um hospital de referência Teresina, HGV, no período de 2007 a 2011, ou seja, 4 anos, né? A gente tem como variáveis sociodemográfico os dois sexos, masculino e feminino, onde o masculino foi 103 homens afetados por animais peçonhentos nesses 4 anos de pesquisa, onde 82,4% foram do sexo masculino
e 22 mulheres, ou seja, 17,6% do sexo feminino. A idade média em anos de ambos, né, é de 37 anos e 7 meses, ou seja, desses 125 pessoas, tanto sexo masculino e sexo feminino, somando todas as idades e dividindo pelas 125 pessoas, a faixa etária de idade é de 37 anos e 7 meses de todos, tá bom? A ocupação desse pessoal, gente, tanto dos homens quanto das mulheres, 74 pessoas eram lavradores, 18% desse público, dessas 125 pessoas, isso já somando os homens e as mulheres, eram estudantes, 9 eram dona de casa, mais popularmente, digamos assim, essas 9 fossem só mulher, mas não é generalizando, nem sendo feminista, né, ou machista, mas 9 eram donos de casa, dona de casa, um era de menor, e outros 23 faziam algo como procurar, como caçar, como tentar matar o bicho, e aí o bicho foi lá e picou, e é basicamente isso. As zonas de ocorrência, ou a maior parte das zonas desses acidentes foi em zona rural, seja interior, mato e tal, interiores, né, digamos assim, na parte rural, zona rural. Então, 120 pessoas, ou seja, 98 casos, 98% dos casos foram na zona rural e 2%, no caso 5, foram na região urbana, na zona urbana em cidade, tá bem? E o caso que eu queria falar para vocês era esse, né? Inclusive tem no material de vocês. Eu vou solicitar novamente o material para vocês encaminhar sobre o apostila de primeiros socorros. Aqui a gente tem um exemplo da aranha marrom, que ao picar um paciente, né, ou uma vítima, de primeiro instante, gente, a dor não vem, né? Então tal que o pessoal demora muito em ir ao hospital. Às vezes quando vai no hospital já vai com 2, 3 dias. Vocês observam nessa primeira imagem, após 3 dias, começa já a necrosar, começa já a ficar vermelho, né? O ponto onde foi picado já começa a sair secreção, pus, enfim, a ser aberto. E é importante de imediato, independente se foi uma aranhazinha simples para uma aranha mais complexa, né? Mais perigosa, né? Mas tem que ir no hospital. Após 5 dias já tem essa segunda do meio aí. Após 6 dias já começou a necrosar, as células vir a ficar mortas, né? Ficar podre de fato. Após 9 dias o ferimento já reabriu por total, né? Após 10 dias fica com essa expressão totalmente feia, né? Como se estivesse queimando de dentro para fora, ficando podre, estragado de fato. E é muito interessante a gente levar em consideração esses cuidados. Foi picado? Tem que ir ao médico, independente de qualquer situação, tá bom? Pois, gente, era isso que eu queria cumprimentar para vocês das aulas que ficou, do restante dos slides que ficou pendente para vocês. Eu acredito que no próximo sábado a gente retorne para dar exemplos também, dar continuidade ao nosso material, que fica melhor de eu conhecer, ver vocês e debatermos assuntos pessoais, né, que já aconteceu, exemplos, enfim. Sábado que vem a gente retorna, a partir das 11 horas pelo aplicativo Zoom. Espero eu e vocês também que possamos ter uma aula bem bacana também, tá bom? Beijão, fico com essas imagens aí no final do vídeo para vocês. Bom final de semana, bom sábado. Me deem um ok que vocês estão assistindo essa aula até no final da tarde de hoje, às 3 horas, para poder colocar o nome de vocês aqui na frequência, tá bom, gente? Beijão, um abraço, cuidem-se e até qualquer hora. Tchau, tchau.